O tema que nós iremos tratar nessa manhã não é um tema simples. Nós iremos falar sobre dízimos e ofertas, um assunto que é necessário. Os irmãos que me conhecem, estão aqui já há um longo período de tempo, sabem que eu não abordo esse assunto com frequência e é muito difícil eu falar sobre dízimo e oferta aqui no Jardim São Francisco. E um dos benefícios de se pregar expositivamente, de uma forma sequencial, é que por vezes nós vamos ter que lidar com assuntos que nós não tratamos com tanta frequência, ou que nós não gostamos de lidar. Por conta da sua dificuldade, por conta das suas polêmicas, então é natural que a gente se afaste desse tipo de assunto ou de tema, porque a gente não quer criar um desconforto, uma confusão no meio da igreja. Então é comum a gente se ausentar. Para os irmãos terem uma ideia, esse ano vai fazer 6 anos que eu estou junto aqui com os irmãos. E eu nunca falei de dízimos e ofertas no púlpito como estou falando hoje, como irei falar hoje. Então, é um assunto necessário. E quando nós expomos a palavra de Deus de uma forma sequencial, nós precisamos tratar de assuntos que normalmente nós não trataríamos se não fosse abordado a palavra de Deus dessa maneira. Essa palavra, meus irmãos, ela é dita diretamente para o povo da aliança. Por isso que essa mensagem ela é aplicada de uma forma direta para aqueles que são membros da igreja. Então, se você está aqui, é visitante, está conhecendo a igreja, entenda que essa palavra é diretamente para os membros da igreja. Então, não se sinta constrangido por conta daquilo que nós iremos anunciar nesse momento. Essa palavra é uma palavra necessária para aqueles que estão em comunhão com o Senhor e também com a igreja. Os dízimos, meus irmãos, e as ofertas é um assunto que divide opiniões. Existem pessoas que afirmam, são dois extremos. Tem aqueles que dizem que se você não for dizimista e ofertante, nem crente você é. Outros apelam e chegam até mesmo a heresia, dizendo, se você não dá o dízimo e a oferta, você não é salvo. Condicionam a salvação à entrega de dízimos e ofertas. Esse é um grande extremo. Por um outro lado, nós temos um outro extremo também, que diz assim, olha, dízimos e ofertas são coisas do passado. Você não precisa dizimar e nem ofertar. Você tem que dar aquilo que está no seu coração. Então nós temos esses dois extremos quando vamos falar e abordar o assunto sobre dízimos e ofertas. Os pastores que defendem a obrigatoriedade dos dízimos nos nossos dias, normalmente são vistos como ladrões e gananciosos, porque muitas pessoas mal intencionadas utilizam exatamente esse texto para extorquir as pessoas. Mas isso, meus irmãos, não muda a realidade que nós devemos tratar deste assunto com seriedade. E nós entendemos, de uma forma eclesiástica e também particular, que os dízimos e as ofertas são uma necessidade para a igreja ainda hoje. O reverendo Hernanes Dias Lopes diz o seguinte: os dízimos não é invenção da igreja, é um princípio perpétuo estabelecido por Deus. Dízimo não é dar dinheiro à igreja, é ato de adoração ao Senhor. O dízimo não é opcional, é mandamento. Não é oferta, é dívida. Não é sobra, é primícia. O dízimo é ensinado em toda a Bíblia, tanto antes da lei, no período da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos e também no Novo Testamento. Então, esse é um tema, meus irmãos, que nós encontramos em toda a Bíblia. Nós vemos Abraão oferecendo o seu dízimo a Melquisedeque, mesmo antes de haver a lei de Israel. Nós vemos o ensinamento através da lei, nós vemos esse ensinamento também nos livros poéticos, como em Provérbios, e assim sucessivamente. Assim, meus irmãos, nós entendemos que os dízimos e as ofertas é um princípio moral que a palavra de Deus
requer daqueles que confiam no seu nome. Assim como os dízimos e as ofertas no passado, eles eram entregues para a manutenção da casa e da obra de Deus, nós entendemos que este mesmo princípio permanece na nova aliança da graça, que os dízimos e as ofertas, eles devem ser entregues para que haja mantimento na casa do Senhor como povo de Deus para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nos aproximando, meus irmãos, do texto propriamente dito, nós nos encontramos aqui no livro de Malaquias, ou seja, do Antigo Testamento, aonde o povo de Deus estava passando por um período de esfriamento espiritual, onde havia grande infidelidade por parte do povo de Israel. Eles estavam com infidelidade acerca do culto, onde os animais que estavam sendo trazidos estavam defeituosos, coxos, cegos, dilacerados. Então o culto estava sendo corrompido, a fidelidade ao ensino estava também corrompida, né? O ensino estava sofrendo com os sacerdotes. Havia também infidelidade no casamento, e agora o profeta vai anunciar a infidelidade acerca do sustento da obra de Deus. O povo passava por uma frieza espiritual, e os dízimos e as ofertas eram vistos, ainda hoje como termômetro do coração do povo de Deus. Meus irmãos, como os irmãos já estão acostumados, o livro de Malaquias, ele é caracterizado por uma afirmação, por um questionamento e por uma resposta. É diante dessa estrutura que nós também nos encontramos aqui. E o desejo do Senhor é revelar que Ele quer nos abençoar e que Ele busca a reconciliação conosco. Por isso, a palavra mais importante que vai relacionar toda a nossa exposição, ela se encontra no verso de número 7. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Tornem-se para mim e eu tornarei para vós outros. O que fica claro, meus irmãos, é que Deus busca a reconciliação com o seu povo. É como se nós estivéssemos diante do tribunal do Senhor, e Ele não está para afirmar aqui um julgamento severo para nós, mas sim buscando uma reconciliação com o seu povo, com o povo da aliança. E o primeiro ponto que ele vai enfatizar aqui, nós encontramos no verso de número 6, que ele revela quem Ele é e quem nós somos. O verso de número 6 afirma: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Observe, meus irmãos, que Deus está revelando aqui para nós, que Ele é um Deus imutável, e o fato de nós não sermos consumidos ou destruídos, é porque Ele é fiel às suas promessas e à sua aliança. Então o que fica claro aqui para nós é quem é Deus. Ele é o ser imutável, Ele é o ser que não está sujeito às circunstâncias. Ele é um Deus que não muda de acordo com aquilo que Ele falou. Quando nós observamos o capítulo de número 1, Ele diz que Ele tem nos amado, que Ele tem nos amado de uma forma especial, e que isso não muda, que isso é um amor eterno. Então, meus irmãos, o que nós vemos primeiramente aqui é Deus revelando quem Ele é e quem nós somos. Isso fica ainda mais claro a partir do verso 7, que diz: desde o dia dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não guardaram. Veja que ele está apontando aqui quem nós somos. Nós nos afastamos continuamente do nosso Deus. Naturalmente nós nos afastamos do Senhor. Não é Deus, meus irmãos, que nos deixa ou que nos abandona, mas somos nós que deixamos o nosso Deus. Somos nós que não queremos comunhão com Ele.
E o fato de nós não sermos consumidos pela ira dele é porque ele é o Deus imutável. Observe que essa nação ficou pelo juízo divino mais de 70 anos no cativeiro. Ficaram no cativeiro por 70 anos, retornaram para sua terra natal, foram disciplinados pelo Senhor e mesmo assim continuaram a pecar contra o Senhor. Ele diz: vocês não mudaram em nada acerca dos pais de vocês. Vocês continuam me adorando errado, vocês continuam buscando satisfação aonde não existe, vocês continuam com um problema no casamento de vocês, vocês não se arrependem. Eles ouviram, meus irmãos, a promessa do Senhor. Eles ouviram a pregação fiel do Senhor e mesmo assim continuaram nos seus pecados. O que nós encontramos aqui, meus irmãos, é que não existe nada novo debaixo do céu. O homem continua sendo o pecador miserável que sempre foi. Nós continuamos a fazer aquilo que não agrada ao Senhor por causa da corrupção do nosso coração. Por vezes você pode ouvir o seguinte: nós vivemos em dias muito difíceis. Nossa, como está difícil criar e educar filhos hoje. Né? Por vezes nós encontramos, nosso mundo está muito violento, e de fato está. Mas, meus irmãos, não há nada novo debaixo do sol. As pessoas sempre foram egoístas, sempre foram avarentas, sempre buscaram seus próprios interesses. E isso até mesmo dentro da igreja de Deus. E ele diz: o fato de vocês não serem consumidos na minha ira é porque eu não mudo. É porque eu não estou sujeito às circunstâncias. É porque a minha ação não depende do meu humor. Nós estamos diante de um Deus que é imutável. E isso é uma fonte de segurança para nós. Nós precisamos, meus irmãos, saber quem é o Senhor e quem nós somos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que declarou o seu amor por nós, que revela a sua palavra para nós e que está em aliança conosco. E observe que o Senhor, Ele não deseja viver neste conflito com seus filhos. Ele busca aqui uma reconciliação. E essa não é qualquer reconciliação que Ele exige de nós. Observe agora que Deus nos chama a essa reconciliação no final do verso 7. Ele diz: voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Voltem para mim. Esse é o chamado especial da parte do Senhor. Nós que andamos extraviados do seu caminho, Ele nos chama para nós retornarmos para Ele. Ele nos chama para voltarmos para Ele com todo o nosso coração, com toda a intensidade do nosso ser. Deus não requer apenas uma parte da nossa vida, Ele não requer apenas, como nós vamos ver posteriormente aqui, os recursos financeiros, mas antes dele falar do dízimo e das ofertas, Ele vai dizer: eu quero o teu coração, volte-se para mim, porque você está andando distante de mim. Esse é o chamado da parte do Senhor, e Ele revela a cegueira espiritual do povo de Deus. Porque Ele lhe diz: mas vocês me perguntam, como havemos de voltar? A resposta do povo aqui: o que é que está de errado? Voltar aonde? Observe a cegueira espiritual, que é isso que o pecado faz. Ele não deixa você ver a sua real condição diante do Senhor. Deus está chamando: se volte para mim, se arrependa, mas vocês perguntam: voltar com o quê? Talvez meu irmão e minha irmã, amigos que estão aqui, vocês dizem: eu já sou do Senhor, eu já me arrependi, eu creio no Senhor Jesus Cristo, o que há de errado? Meus irmãos, o voltar-se para Deus, nós não fazemos uma única vez na nossa vida.
Voltar-se para o Senhor é voltar todo dia para Ele. É você acordar de manhã, voltar os seus olhos para o Altíssimo e dizer: Senhor, muito obrigado por mais esse dia, me ajude a viver com fidelidade ao Senhor. Isso é voltar para Deus. Senhor, me ajude a ver o que eu estou fazendo de errado, porque eu quero me consagrar ao Senhor com a totalidade do meu ser. Isso é voltar para o Senhor. Não confie em você mesmo, porque você aceitou a Cristo há 10, 20, 50 anos atrás. Mas Ele te chama hoje: volte para mim, porque eu vou voltar para vocês. Mas vocês perguntam: em que havemos de voltar? Aqui, meus irmãos, nós vemos que é Deus quem vem ao encontro do pecador. É por isso que a Bíblia vai revelar o Senhor, o nosso Deus, como o bom pastor. O bom pastor que encontra a ovelha que está perdida. O bom pastor que deixou as 99 no aprisco e saiu atrás da ovelha perdida. A figura do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vemos a oração no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada me faltará, ou de nada terei falta. Porque Ele é o Deus que vem ao nosso encontro. Não somos nós que encontramos a Deus, é Ele que nos encontra. E Ele nos chama a um arrependimento interno no nosso coração. Voltarmos para Ele com a integridade do nosso ser. Assim como aconteceu na vida de Abraão, assim como aconteceu com Davi, Deus vem ao encontro e nos chama. Não é sem razão que Deus se apresenta assim, meus irmãos, como um bom pastor. O homem ou a mulher perdidos, eles não sabem que estão perdidos. A pergunta que eu faço para você nesse momento de aplicação da palavra de Deus é: qual é a sua condição diante do Senhor? Você acha que você está uma pessoa segura diante de Deus? Se um acidente lhe ocorrer, um infarto fulminante, você bater o carro, qualquer coisa, pode cair, bater a cabeça e morrer, a gente está sujeito a muitas coisas nessa vida. Você está pronto para estar diante do Criador, o Redentor? Você tem certeza que você vai ouvir dele: seja bem-vindo, benditos de meu Pai? Em que está a sua segurança? Sonde o seu coração. Por vezes as pessoas que estão perdidas, elas não sabem a gravidade da sua perdição. Por isso, é necessário sondar o nosso coração, porque Deus requer isso. Que nós nos voltemos inteiramente para Ele. A reconciliação com o nosso Deus, meus irmãos, não é algo apenas interno, como nós vemos aqui. Mas é algo que exige externalidade também, externalizar o nosso compromisso com o Senhor. É por isso que agora ele vai abordar a questão dos dízimos e das ofertas. Arrependimento e fidelidade são necessários para haver reconciliação. Isso, meus irmãos, acontece no nosso relacionamento com o nosso Deus, assim como acontece com qualquer tipo de relacionamento. Se a pessoa te ofendeu, pecou contra você, disse algo, fez algo que atingiu o seu coração, você ficou chateado, magoado com ela, você vai precisar fazer uma reconciliação. Mas se essa pessoa continua te ofendendo, continua te maltratando, continua evidenciando que não se arrependeu daquilo, você não consegue mais ter comunhão com essa pessoa. Não há possibilidade de reconciliação se não há arrependimento e abandono do pecado. E é isso que o Senhor vai apontar a partir de então. Veja que Ele exige uma volta para Ele com todo o coração, e isso é externalizado através dos nossos atos.
Observe agora o final, o verso de número 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Essa é a pergunta que Deus faz e a resposta é retórica mesmo. Como é que a gente vai roubar Deus? Se é Ele que dá todas as coisas, se é tudo dele. Veja, é algo impossível. É isso que Ele quer provocar no seu povo. Será que alguém pode roubar a Deus? A resposta é não, tudo é de Deus, não é? Então Ele diz, mas vocês estão me roubando. E ainda vocês perguntam, em que te roubamos? E aí Ele afirma, nos dízimos e nas ofertas. Veja, meus irmãos, que Deus vai revelar aqui o pecado do abandono, de dizimar e ofertar nos seus atos. Há uma gravidade em não ser dizimista e ofertante. Ele afirma no verso de número 9, com maldição vocês são amaldiçoados. Por quê? Qual que é a razão dessa maldição? Porque estão me roubando, vocês e a nação toda. Veja a gravidade de não ser um dizimista e ofertante fiel. Deus fala, meus irmãos, o que nós não desejamos ouvir. E existem muitas desculpas ou argumentos que as pessoas levantam para ser não dizimista na igreja. Existe, primeiramente, a justificativa teológica, dizendo, o Novo Testamento não ensina isso. Isso é uma questão do Antigo Testamento, do templo no Antigo Testamento, mas não tem nada a ver com a igreja. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou acerca dos dízimos e das ofertas, como nós lemos na leitura da liturgia. Ele diz dos escribas e dos fariseus que eles davam o dízimo de tudo, da hortelã e do cominho. O que é hortelã e cominho? São uma verdura, são um tempero, ou seja, eles dão o dízimo até das menores coisas. Mas eles se esqueceram da misericórdia, da fé e da justiça. O que Jesus vai dizer? Fazem essas coisas, continue dando os dízimos e as ofertas, mas não esquecem aquelas, que é a fé, a misericórdia e a justiça. Então, o Senhor Jesus ensinou o princípio do mantimento da casa dele, da proclamação do seu evangelho e do avanço do seu reino. Outros afirmam, pastor, eu não dou o dízimo porque o que eu ganho não sobra. O meu orçamento é muito apertado. O que eu ganho mal dá para mim. Os dízimos, meus irmãos, não é o que sobra. O dízimo é primícia. Por que Abel foi aceito e Caim foi rejeitado? Abel deu das primícias. Deu as primeiras crias, aquilo que era o primeiro que chegou, ele já ofertou ao Senhor. Caim deu do resto, daquilo que sobrou. Jesus elogiou a mulher que deu apenas 2 moedas, porque não ela deu tudo que tinha, porque ela confiava no Senhor. Ele rejeitou a oferta daqueles que davam muito, porque eles davam muito do que sobrava. Deus não é Deus de resto, meus irmãos. Nós não adoramos a Deus com o resto. Tem gente que dá o resto do tempo para Deus. Vai lembrar de orar e ler a Bíblia só no final do dia, quando está com sono. Aí ora para Deus abençoar até o pecado, né? Porque já está com sono, não está raciocinando direito. Dá o resto do tempo, o resto do dia, o resto do dinheiro é a moedinha. Deus não quer resto. Ele quer aquilo que é de melhor. É por isso que os dízimos e as ofertas são primícias na nossa vida. Se nós não consagrarmos isso ao Senhor, com certeza nós vamos colocar outras prioridades na nossa vida. E esse é um comprometimento do povo da aliança. Por isso que esse é um compromisso dos membros da igreja.
Por isso que aqueles que são visitantes, aqueles que estão conhecendo a igreja, não precisam ficar constrangidos com isso, porque esse é um compromisso dos membros da igreja do Senhor, do povo da aliança. A justificativa, muitas vezes, material. Eu conheço pessoas que são dizimistas e ofertantes e continuam pobres. A gente não devolve os dízimos para ficar rico. Nós entregamos os nossos dízimos porque entendemos que essa é a vontade do Senhor. Se nós estamos entregando é porque nós já recebemos, já fomos abençoados. Então ninguém entrega os dízimos para ficar mais rico, para ser mais próspero. Não, quem ensina isso são igrejas neopentecostais, as pessoas gananciosas que querem que é um ganancioso movendo outro ganancioso. Olha, dá na igreja porque isso vai multiplicar na sua vida e você vai ser extraordinariamente fecundo, tudo vai bem, você não vai ficar doente, o seu negócio vai prosperar extraordinariamente e você vai ficar rico. Gente que vendem casa, vendem apartamento para entregar na igreja e acha que vai ter 2, 3, 5 casas em volta. Quem barganha com Deus não é cristão de verdade. Porque o cristão verdadeiro, ele conhece o Deus imutável pelo qual ele serve. E ele entrega os dízimos e a oferta com gratidão no seu coração. Existe também a justificativa sentimental. Pastor, eu não sinto no coração de entregar. Eu não dou com alegria, eu não sinto no coração. Quando você passa no mercado lá a sua compra, você faz a compra do mês, né? Que ele quase não cabe no carrinho, que a família consome, não sei o quê. Aí depois que você passou no caixa, você fala para a mulher do caixa, olha, eu não tô sentindo no coração de pagar a conta não. Eu vou levar embora, mas é que eu não estou sentindo. É assim que a gente faz? Não é. Não é uma questão de sentimento apenas, meus irmãos. É uma questão prática. A obra do Senhor, a pregação do Evangelho, precisa de recursos. E Deus sabe disso. E o dízimo, ele é justo. Aquele que ganha pouco, oferta e dizima pouco. Porque é proporcional, é 10% da renda. Então, aquele que ganha 1.000, oferta 100. O que ganha 10.000, vai ofertar 1.000. Por quê? Porque ele é proporcional à renda que a pessoa recebe. Então, o dízimo, ele é justo para toda a comunidade. E é uma forma de nós expressarmos o nosso amor e a nossa entrega a Deus. Se você oferta, dizima com pesar no seu coração, você não está entendendo a dinâmica do seu relacionamento com Deus. Existe a justificativa da consciência. Pastor, eu não sou dizimista, mas eu sou ofertante. E aqui o Hernandes, ele vai no ponto de novo. Dízimo é dívida, oferta é presente. O dízimo nós entregamos para a manutenção da obra de Deus, entendemos que é a nossa obrigação como crentes no Senhor. A oferta nós damos graciosamente, é um presente que nós oferecemos. Então uma coisa não invalida a outra. A política, meus irmãos, que às vezes as pessoas adotam e dizem, não dou dízimo na igreja não. Porque a igreja é muito rica, não vai precisar do meu dinheiro. Oxe, já tem um monte de gente lá que dizima, que oferta. As pessoas que olham assim estão olhando de uma forma errada. Porque nós não somos chamados a administrar os recursos. Nós somos chamados a entregar. Trazei os dízimos e as ofertas na casa do tesouro. Não é que ali, para não haver a falta do mantimento na minha casa. É bem verdade, meus irmãos, quando a igreja ela não lida bem com os recursos financeiros, não administra bem os recursos que ela arrecada, há um grande desestímulo por parte das pessoas em contribuir, ofertar e dizimar. Mas isso não muda a nossa necessidade de fazer uma entrega. Tentar defraudar a Deus é roubar a si mesmo. Tudo que temos pertence ao Senhor nosso Deus. Nossa vida, nossa família, os bens.
Deus é o Criador, provedor, protetor da nossa casa, do nosso lar. Reter o dízimo, como vai dizer o profeta Ageu, é colocar o nosso dinheiro no saco furado. É reter mais do que é justo. Reter o dízimo é amar o dinheiro. Reter o dízimo é desconfiar da providência de Deus. Reter o dízimo, como o próprio Senhor vai dizer na sua palavra, é roubar a Deus. Meus irmãos, isso é algo sério. Por isso, o Senhor trata com muita seriedade essa questão. E é impressionante como que pessoas que são dizimistas e ofertantes, elas sempre têm abundância. Isso nós vamos ver como Deus abençoa aqueles que são fiéis na sua entrega. Aqui nós vemos os perigos de não ser o dizimista fiel. Ele diz, com maldição vocês são amaldiçoados. Porque vocês julgam não roubar a Deus, mas é isso que vocês estão fazendo. E tem gente que entrega parte do dízimo. Mas a palavra de Deus vai dizer o que aqui, ó? Tragam todo o dízimo. Não é só uma parte, é o todo. Ele já exortou anteriormente aqueles que pensam mentir para Deus e achar que Deus não vai levar isso em conta. Subestimar o dízimo, nós estaremos, meus irmãos, sobre a maldição divina. Desobediência sempre desencaba, ela resulta em maldição. Do contrário, meus irmãos, é verdade. Aqueles que ofertam, que dizimam com alegria, fazem disso uma prioridade na sua vida, desfrutam das bênçãos do Senhor. Observe no verso de número 10. Ele diz o seguinte: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o povo aqui a um desafio. Ele diz: ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhe abrir a janela dos céus e não lhe derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês serão felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está fazendo um desafio ao seu povo. Olha, me coloquem à prova nisso. Tragam seus dízimos e as suas ofertas para vocês verem se eu não vou abençoar vocês. E meus irmãos, eu nunca vi uma pessoa que é ofertante, dizimista, que faz isso com alegria, passar por necessidade. Sempre tem abundância. Deus sempre supre as necessidades. É coisa extraordinária que Deus faz. Ele diz que vai dar bênção sem medida, que Ele vai repreender o devorador e que vai desfrutar de uma vida feliz. Essas são as bênçãos que Ele promete. A Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e ela não traz desgosto. A Bíblia afirma que o que plantamos, isso também colhemos. Mas nós sempre colhemos mais do que nós plantamos. Quem semeia com fartura, colhe com abundância. Meus irmãos, a Bíblia também diz que Ele vai repreender o devorador. O devorador aqui era uma praga que vinha sobre a agricultura, que era a principal fonte de renda deles. Ou seja, Deus vai abençoar o seu trabalho. Não vai faltar trabalho e fonte de sustento para você. Veja que não é que você não vai mais trabalhar. Você vai trabalhar, mas o seu trabalho vai ser bem sucedido, vai ser abençoado, porque você prioriza as coisas do reino do Senhor. E não somente isso, meus irmãos.
Ele também promete uma vida feliz, um testemunho para as outras nações. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias. Veja que isso também dá o testemunho do Senhor para aqueles que não pertencem à família da aliança. A grande alegria na obediência a Deus. Quando a igreja é fiel, a casa de Deus é suprida, a obra de Deus cresce, o testemunho da igreja resplandece. Os povos conhecem ao Senhor e a glória de Deus resplandece entre as nações. Então observe, meus irmãos, só recapitulando aqui para você não esquecer essa mensagem. Primeiro, Deus enfatiza quem Ele é e quem nós somos, o Deus imutável, e que nós sempre nos afastamos do seu caminho. E que o motivo de não sermos consumidos é porque Ele é o Deus que não muda. Depois disso, o que Ele vai fazer? Ele vai nos chamar a voltarmos para Ele com a totalidade do nosso ser. Voltem para mim, que eu vou voltar para vocês. Só que o povo revela a cegueira espiritual. Em que nós vamos voltar? Então, ele enfatiza com os dízimos e ofertas como um sinal desse voltar-se para o Senhor. Fazendo algumas considerações finais, meus irmãos. O dinheiro é um ótimo empregado. Não é? Se você tiver dinheiro, você compra, você adquire, você consegue recursos, assistências, mas ele é um péssimo patrão. Viver apenas para ganhar dinheiro é viver como escravo. A Bíblia diz que ninguém serve a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e servir ao dinheiro. Quem ama o dinheiro, meus irmãos, não ama a Deus. Quem busca satisfazer os desejos da sua carne, busca se enriquecer de qualquer forma, cai em muitas ciladas do diabo, a Bíblia diz. Então, meus amados, é pecado ser rico? Não, não é pecado. Mas amar o dinheiro é pecado. E é a raiz de todos os males. Então, nós enfatizamos isso. Eu já conheci pessoas muito ricas, mas que não têm amor ao dinheiro. Que ele olha para o dinheiro apenas como algo de administração. Eu tenho que apenas administrar aquilo que Deus me deu. Mas ele não busca aquilo como alvo da vida. Que nós possamos ser assim também, que você possa ser assim também. O Senhor também nos diz que aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, meus amados, que nós venhamos sondar o nosso coração nessa manhã, ver onde nós estamos colocando a nossa esperança, a nossa confiança, qual que é a prioridade na nossa vida. Os dízimos e as ofertas normalmente são um termômetro da igreja. Um termômetro na vida espiritual da igreja. Se nós entendemos que Cristo é algo importante para nós, que a proclamação do Evangelho é algo fundamental, que Ele está em primeiro lugar na nossa vida, nós não teremos dificuldade com os dízimos e as ofertas. Mas se nós buscamos apenas ganhar coisas nesse mundo, se nós buscamos apenas nos enriquecer, isso será um grande problema. Por isso, volte-se para o Senhor e Ele promete voltar para você. Deus não converte apenas o coração, Ele converte também o bolso e o propósito da nossa vida. Por meio da obra de Cristo na cruz, meus irmãos, Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos em Deus. Em Cristo Jesus está toda a nossa riqueza, alegria e esperança. E isso não é apenas uma teoria, mas isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Saiba que nessa manhã Deus te chama para fazer prova dEle, porque Ele deseja te abençoar. Ele deseja que você seja realmente feliz, obedecendo aos seus mandamentos. É o Senhor quem diz: põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. O que você vai escolher nessa manhã? Bênção ou maldição? Está diante de nós a palavra do Senhor
e que nós possamos fazer a escolha sábia e abençoadora que o Senhor requer de nós. Que possamos entender que a obra